Meu avô contava uma história que, quando ele era criança, ele ia de bicicleta até um terreno cheio de conchinhas e vários outros objetos estranhos. Naquela época, ele nem imaginava que aquelas conchinhas, rochas e esqueletos eram artefatos de populações que viveram ali há mais de 3.000 anos. Essas e outras histórias me levaram ao estudo da arqueologia. Hoje, me dedico a pesquisar o processo de povoamento da América do Sul e as atividades realizadas aqui em tempos tão distantes. Mas a minha motivação não é apenas científica. Eu realmente acredito que uma das formas de fazer com que as pessoas vivam melhor é que cada um conheça a sua história e as diferentes formas de se viver nesse mundo. Das voltas que a vida dá, vim parar em Santa Catarina, lugar onde meu avô nasceu e viveu. Esse estado tem vários registros dessas diferentes formas de viver, com diferentes contextos sociais, históricos e políticos. Por isso, decidi conversar com alguns pesquisadores que representam os centros de investigação do Estado, cada um com sua especialidade, todos compartilhando profissionalismo, ética e dedicação à ciência arqueológica. Por meio dos exemplos de sítios arqueológicos, de tipos de ferramentas, de diferentes habitações e formas de enterrar seus entes queridos, espero mostrar que as pessoas vivem muito bem de formas diferentes, fazendo coisas diferentes, com soluções bem interessantes para os problemas da vida. E que, às vezes, durante os nossos trajetos, nos percursos que fazemos diariamente, essa paisagem que nos cerca, seja ela de plantas ou de construções, é o resultado da ação de milhares de anos de pessoas simplesmente vivendo suas vidas. Nós herdamos essa paisagem e vamos deixar de herança para os que virão ao mundo depois de nós. Nos acompanhem nesses percursos arqueológicos em Santa Catarina. Desde que eu comecei a trabalhar com arqueologia, as pessoas me perguntam se tem isso no Brasil. Eu sempre respondo com a informação de que temos mais de 27.000 sítios arqueológicos já conhecidos e registrados. Então, a resposta é sim, somos cercados por eles. Para começar o nosso percurso, vamos falar com a arqueóloga Dione Bandeira, para a gente entender um pouco como é reconhecer sítios arqueológicos em um centro urbano. Todo o nosso território tem sítios arqueológicos. Na maioria das grandes cidades, eles não existem mais, porque a ocupação urbana antiga já destruiu esses vestígios, né? Joinville é uma cidade grande, em que você encontra ainda sítios do porte do Sambaquis preservados em área urbana. Então, a gente tem várias praças e isso gera uma possibilidade muito rica de interação com a comunidade, com o patrimônio, mas, ao mesmo tempo, sofre as pressões que o mundo urbano acarreta. O que é um sambaqui? Os sambaquis são sítios arqueológicos. Eles são constituídos de montes de conchas. Então, a gente pode definir rapidamente que são locais onde povos do passado viveram, né? E que tinham como costume acumular conchas, entre as quais a gente encontra diversos vestígios dessas sociedades sambaquianas.
Eles faziam uso de quase todo tipo de matéria-prima disponível, né? Eles trabalhavam com rochas, faziam artefatos, adornos. Aí no Sambaqui Cubatão, aqui de Joinville, tem sido encontrada uma quantidade enorme de artefatos e vestígios que são vegetais que se conservaram encharcados. É o que a gente vê aqui nessa vitrine. Lá a gente encontra fibras trançadas. Então, tu vê aqui nessa vitrine tem aqui, essa do meio tem um nó, as outras duas são cordas trançadas. A história interpretativa em relação a esses sítios é antiga e teve vários momentos diferentes, né? Eles foram vistos inicialmente como depósitos de dejetos, digamos assim, ligados à alimentação, restos da comida, dos moluscos, do peixe. Depois eles começaram a ser vistos como construções e locais, como grandes aldeias onde os indivíduos sambaquianos viviam. Então você ia ter ali evidências de trabalho, de moradia, de alimentação e até de rituais funerários. Hoje, a partir de umas pesquisas que vêm acontecendo nos últimos 20 anos no Brasil, está claro que pelo menos alguns dos grandes sambaquis tinham essa função exclusiva, cemitérios. Se encontramos vestígios de cemitérios e sepultamentos, será que os sítios arqueológicos representam um local onde esses povos do passado morreram ou viveram? E para saber mais sobre que tipo de coisas e atividades ficam registradas, vamos para a região oeste do estado. Aqui vamos encontrar a arqueóloga Miriam Carboneira. Então, Miriam, o que é exatamente um sítio arqueológico? Um sítio arqueológico é um local onde são encontrados vestígios das antigas populações humanas, né? Onde eles realizaram atividades cotidianas, fizeram suas construções, atividades diárias como o processamento de alimentos, né? A confecção dos próprios artefatos. Então, a arqueologia ela vai estudar os modos de vida, né, como essas pessoas, esses grupos viviam em sociedade, mas também vai trazer muitas informações sobre o ambiente que essas populações viveram, qual era o clima, qual era a vegetação. Então, na verdade, a arqueologia é como uma janela que se tem para poder olhar esse passado mais antigo da humanidade. As casas subterrâneas, né, ou estruturas subterrâneas, como se tem utilizado mais, elas são depressões escavadas no terreno, fruto de populações do que a gente chama G do Planalto Meridional, ou seja, os antepassados dos caigangues e xokleng. Elas são, então, depressões que têm entre 2 a 8 metros de diâmetro, com profundidades também entre 3 e 7 metros de profundidade. Elas podem ser encontradas isoladas, né, uma única unidade ou em conjunto. E elas eram locais preferencialmente utilizados para moradias. Então, nesses locais é possível encontrar vestígios de cerâmica, restos de antigas fogueiras, em alguns casos especiais, restos de fauna, até de restos de araucária, né, do pinhão processado. Originalmente elas eram construídas com um telhado que tinha esteios de madeira e um telhado também feito com palmeiras, porém, como é um material orgânico, né, Beatriz, esse material não se preservou, então os arqueólogos não encontram. O que nós encontramos são essas estruturas, então, literalmente buracos, né, na paisagem regional. As características que a gente observa para analisar o material cerâmico inicia pela parte da descrição física em geral. Formato, a espessura, o tratamento dado nas superfícies externas. Em geral, macroscopicamente falando, são essas as características que a gente procura descrever. Mas para cada tipo de pergunta que a gente estabelece para um determinado estudo, a gente também cria as seções que vão ser analisadas. O tipo de pasta, ou seja, como aquela argila foi tratada para ser confeccionado o material cerâmico, e depois as características mesmo da morfologia.
o tipo da borda, se ela é inclinada externa, se ela é inclinada interna. Quando nós temos uma parte de borda, como é o caso dessa peça, a gente pode inclusive reconstituir o tamanho do diâmetro dessa peça. Se ela for pintada, então a gente também analisa outros atributos relacionados aos campos decorativos. Então a descrição da análise da cerâmica também está muito atrelada a entender se eu quero entender a tecnologia, a tipologia, o que é que eu quero responder quando eu vou analisar esse material cerâmico. Depois que eles são escavados, eles são trazidos para o laboratório, né? E a primeira etapa sempre é a higienização, né? Porque eles vêm geralmente sujos de terra, obviamente, né? Então eles precisam, de acordo com o tipo do suporte, não são todas as peças que podem ser higienizadas com água, por exemplo, em geral os ossos, né? Tem que avaliar o estado também de conservação de cada peça. Mas naturalmente a peça, quando ela pode ser lavada, ela é higienizada com água e depois de seca inicia o processo do inventário, que é a numeração das peças, a descrição delas, né, que elas ficam prontas para futuras análises. Agora estou indo encontrar o arqueólogo Marcos Santos e vamos visitar o sítio mais antigo de Santa Catarina já descoberto até o momento, chamado de Linha Policial 07. Fala, Marcos. Oi, Bia. Beleza? Aí aqui o mato, né? Como sempre, na beira do rio, tomou conta. Então aqui a gente tá nesse terraço que é artificial, que é o aterro desses poços artificiais, né? O arqueológico está nesse patamar aqui embaixo, tá vendo aquela placa preta? É a placa do sítio. Só que aquela placa é a parte superior do sítio. O sítio realmente é embaixo, que é onde está a tomada, né, de mata. Aqui é a área de escavação. Aqui a gente estaria pisando nos 10.500. 10.500 para mais antigo. Vamos dizer, a espinha dorsal de uma escavação, de um estudo, de um sítio arqueológico é a estratigrafia. Ou seja, a gente tem que entender como culturas ou comportamentos culturais ocorreram no tempo e no espaço através de uma análise estratigráfica, que basicamente é o quê? Sobreposição de diferentes camadas, onde cada camada tem uma história de deposição e automaticamente uma história cronológica. Ela tem uma idade que a gente tenta estabelecer como ela chegou ali, em que tempo ela chegou ali e o que aqueles materiais arqueológicos enterrados dentro dela representam. E é muito difícil entender e perceber as diferentes camadas que ocorreram ao longo do Holoceno, ou seja, dentro aí dos últimos 11.700 anos. Aqui, onde eu estou apontando com laser, são materiais arqueológicos, que eles estão alinhados nesse sedimento homogêneo. Se vocês forem acompanhando, ó, tem outro material aqui, tem outro ali, eles têm uma certa inclinação, que são todos de pedra lascada. Acima tem um material de um sedimento que a gente chama melanizado, ou seja, rico em matéria orgânica, que aqui é o nível ceramista. Só que a olho nu é muito complicado de perceber, então nós efetuamos aqui uma metodologia de pesquisa que a gente chama geoarqueológica. Então a gente limpou todo esse perfil, são 5 metros de profundidade na época da escavação, e coletamos de 10 em 10 centímetros amostras de sedimento. Levamos para laboratório e calculamos o tamanho dos grãos e fizemos uma média para entender do ponto de vista granulométrico, ou seja, o tamanho de cada partícula e a porcentagem de cada partícula, para saber do ponto de vista físico como que se comporta esse pacote de sedimento de 5 metros. A conjunção desses dados resulta então numa sequência cronoestratigráfica e o estudo desse material
chega numa reconstrução cronocultural da região da Volta Grande do Alto Rio Uruguai. Os caçadores-coletores mais antigos daqui, esses do Holoceno inicial, tem alguma ideia de onde que eles vieram? Qual é a rota de povoamento que eles seguiram para chegar aqui? Os dados atuais, né, ou seja, cronoestratigráficos e da cultura material, indicam que possivelmente é o modelo dos grandes rios, né, das grandes bacias. Então, possivelmente esses grupos estão vindo pela Bacia do Prata, ou seja, eles ocuparam, se a gente a priori imaginar que realmente foi pelo Estreito de Bering que os Homo sapiens entraram, eles tiveram alguma rota que eles foram até ao sul, ao extremo sul, pelo menos os que vieram aqui do continente sul-americano, e depois vieram subindo pela Bacia do Prata. E aí a gente tem que imaginar que as datas mais antigas do Rio Uruguai, então vamos pensar a Bacia do Rio Uruguai como via de entrada. As datas mais antigas estão entre o médio e o baixo Uruguai, e ali na fronteira, na tríplice fronteira entre Brasil, Uruguai e Argentina, que são sítios de Paipasso, Tigre, que tem ali datas entre 13.000 e 13.500, com pedras lascadas bifacialmente. As dinâmicas culturais que resultaram em culturas materiais aqui, elas apresentam outras dinâmicas que não cabem nas definições histórico-culturais do Paleolítico, Neolítico e Mesolítico. Então é por isso que a gente não escuta falar de Paleolítico no Brasil, na América do Sul, porque não tivemos outras espécies além de Homo sapiens aqui nas Américas. Como o arqueólogo começa a analisar um material lítico? Eu sempre gosto de pensar as matérias-primas. O que a gente está tendo aqui de escolhas que existem no ambiente ou não, que foram importadas, né? Então você já começa a separar por matérias-primas. Então vamos fazendo grupos de matérias-primas, porque é dentro de cada matéria-prima que a gente consegue depois montar cadeias operatórias, né, mais claras. A gente começa então a separar por produtos de debitagem e façonagem. Os de debitagem, o que a gente tem? Os núcleos que fornecem os produtos de debitagem, que são as lascas. Então a lasca é debitada, né? Então o ponto de impacto foi aqui do percutor, sai a lasca. Então a gente tem o bulbo e no núcleo a gente tem o contrabulbo. E no núcleo a gente sempre tem então os negativos das retiradas precedentes. E na lasca a gente tem os negativos das lascas precedentes dela ter sido debitada. Então a gente tem os instrumentos unifaciais, que aqui estão representados então por uma lasca. Então tem aqui o talão dela, a gente tem o bulbo, era uma lasca alongada ou um suporte laminar, provavelmente laminar, mas porque depois de ser uma lasca, ela foi retocada. Então a gente tem os retoques paralelos. Ou seja, eles modificaram ela, a morfologia dela, porque eles queriam um instrumento que funcionasse com essa forma. O bifacial, também provavelmente um produto de suporte sobre lasca, mas aí ele é trabalhado em ambos os lados. Ou seja, também ele vai sendo retocado, só que retoca de um lado, retoca do outro, retoca de um lado, retoca do outro, resultando em uma secção bifacial ou biconvexa, ou seja, dois planos, dois lados com um plano de intersecção.
relação à arte rupestre, aqui no estado de Santa Catarina, a maioria dos registros são de gravuras e são associados aos povos G, aos antecessores dos Kaigang, Xokleng, Laclanô atuais. Tem também alguns registros de pintura rupestre lá no município de São Francisco do Sul, no sítio Casa de Pedra, que foram achados só recentemente. Esse sítio daqui é conhecido desde a década de 1960, então ele já foi bastante estudado. As gravuras são confeccionadas sobre o arenito botucatu, que em seu momento geológico eram dunas que posteriormente foram metamorfizadas e adquiriram essa textura e coloração bastante densa e avermelhada. As pessoas que produziram essas gravuras tiveram que preparar a superfície antes, então dá para ver um picoteamento em volta da superfície para deixar plano e permitir o traço da gravura desejada. Aqui se encontram gravuras de figuras antropomorfas, zoomorfas e geométricas. A imagem mais conhecida é a figura do guardião, que representa uma máscara, um rosto humano, que é muito semelhante às pinturas corporais que os povos G fazem hoje em dia. Outro exemplo são os próprios grafismos geométricos que também são encontrados nas cerâmicas e nas pinturas corporais desses povos. Aqui a gente está num sítio que recebeu muitos nomes. Ele foi identificado lá nos anos de 1960 pelo Padre Ró e recebeu o nome de Urubici 21, porque a gente está bem no centro da cidade de Urubici. Depois ele recebeu o nome de Anderman e foi escavado aí na década de 2010 e mais recentemente num recadastramento feito pelo IPHAN, ele recebeu o nome de Sítio da Esquina. Ele é uma plataforma, um montículo construído, alguns pesquisadores também chamam de danceiros. Ele é composto por essa plataforma principal e por um anel também de elevação de sedimentos em volta. As araucárias no entorno têm relação com a ocupação dos ancestrais dos G, que construíam esses sítios e habitavam a região toda. Mas e o que aconteceu com esse território que era todo indígena? Como a gente sai desse universo de um passado distante para o mundo que temos hoje? Como foi a transformação para esse período que chamamos de histórico? Para responder essas e outras perguntas, vou encontrar o arqueólogo Juliano Bittencourt, que vai me ajudar a dar sentido às ruínas que marcam a paisagem do Planalto Sul brasileiro. Nós estamos visualizando as taipas que representam um momento econômico do sul do Brasil, mas dessa região principalmente, que é o Planalto Serrano. Boa parte desses municípios tiveram a influência no momento econômico do tropeirismo, onde eram tropas de homens que tinham a função de levar mercadorias para os centros maiores, mas também os núcleos urbanos menores, as vilas. Por conta disso, a confecção, a construção desses caminhos de tropas eram para que os gados que também eram transportados e mulas tivessem uma direção. Essas estruturas tinham a função de marcador de caminhos, mas também servindo para marcar as propriedades e os outros caminhos menores que ligavam para os pequenos vilarejos e localidades. As taipas históricas sempre teve a influência dos escravos afrodescendentes e os povos indígenas também. E essas estruturas, elas têm essa referência histórica mais longínqua, mas também é uma técnica utilizada nos dias de hoje nessa região aqui onde a gente está. Se você pegar do rio Mampituba
até Imaruí e subindo essa região aqui de Bom Jardim, Lages, nós não temos terras indígenas demarcadas, aldeias indígenas demarcadas. E a gente está conversando nesses momentos de locais, de objetos arqueológicos, e a gente está de sítios arqueológicos falando que as pessoas viveram aqui no mínimo há 2.000 anos, 4.000, 6.000 anos, até 10.000 anos, mostra que o Estado ele tem essa ocupação mais antiga, mas em algum momento é a chegada dos nossos parentes, nós somos parentes, se não somos parentes, mas há uma relação dos descendentes de portugueses, espanhóis, depois um pouquinho mais para frente, século XVIII, os que chamamos de italianos e alemães, que ocuparam essa região. Quando chegaram aqui, esses indígenas que nós estamos falando de cultura material moravam aqui, os guaranis, os Laclanô-Choclen moravam nessa região. E toda essa população, ou elas morreram por conta das epidemias, as doenças que foram trazidas, ou morreram pelo extermínio. Então a gente precisa lembrar que essas pessoas foram assassinadas, né, tirada dos lugares onde sempre moraram, né? Por que a gente não tem terra indígena demarcada nesse território? Há sempre um discurso falando que povos originários atrapalham o progresso. Menos de 0,5% do território catarinense é voltado para as populações indígenas. São apenas 29 terras indígenas demarcadas, né? E essa história chega até o litoral, num local conhecido como Morro dos Conventos. Em meio a uma paisagem grandiosa, em uma pequena gruta, Juliano me conta mais sobre o caminho das tropas. O caminho das tropas chega até aqui? O caminho das tropas né, tem o seu momento principal ligando o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, né, nessa ideia de deslocamento de produtos e gados. E aí também tem esse momento dos caminhos menores, né, que levando essas mercadorias para os centros urbanos menores. E esta região aqui ela tem a influência do tropeirismo, que é o Araranguá, o Morro dos Conventos, há sítios históricos, além de documentos históricos, mas sítios históricos que comprovam esse momento do tropeirismo na região. O que foi o contestado? Contestado, 1910, 1920, nesse período, nessa região de Curitibanos, que é a região do contestado de Santa Catarina, né, entre o oeste e o Planalto, onde tinha a luta pelo território de terras entre países, mas também a construção, por exemplo, da ferrovia que ligava Rio Grande do Sul, Paraná, Santa Catarina, que acabou impactando nas pessoas que estavam nessa região, que foram retiradas desses locais
durante esse processo, né? E aí há no pano de fundo a questão da religiosidade, né? O monge João Maria, né? Foram alguns momentos, mas esse é um dos principais, que acaba liderando as pessoas né? Tendo a religiosidade por trás na luta pelas suas terras. E por conta disso há uma quantidade diversificada de sítios associados a esse momento, como local de confrontos, de guerras, né? Cemitérios que muitas pessoas foram mortas, e outras estruturas que estão sendo mapeadas ainda. É um estudo que ainda vai render bastante informações. A arqueologia histórica, os sítios históricos, né, representam a ocupação humana 1500, a chegada do colonizador, ou dessa ocupação que teve a partir de 1500. E aí essa diferença entre arqueologia histórica e arqueologia pré-colonial, que está associada aos povos originários. Então o sítio histórico ele traz elementos de como que foi essa ocupação. São vários sítios históricos que a gente poderia estar falando. Um engenho de farinha, um engenho de açúcar. O engenho de açúcar ele representa aquele período político do Brasil, século XVI, século XVII. Estudando o engenho de açúcar, cana-de-açúcar, a gente vai ter elementos da Casa Grande, a senzala, né? Consegue perceber essas diferenças através da cultura material. Enquanto na Casa Grande você vai ter certos tipos de material que vai trazer a ideia da classe dominante, numa senzala você vai ter outros tipos de cultura, né? Aqui em cima da mesa nós temos uma cultura material que representa um certo tipo de sítio histórico. Não é um sítio associado aos quilombos, por exemplo, não é um sítio de arqueologia subaquática, que teria outros elementos, nem um engenho de farinha, por exemplo. É um sítio, provavelmente, de uma residência que traz informações do período econômico e político da época, que traz informações, por exemplo, uma faiança vai trazer informação século XVII, século XVI. Nesse momento, no Brasil, não tinha a tecnologia de fabricação de louças e vidros, né? O que tinha aqui ainda era a ideia daquela cerâmica feita pelos indígenas e pelos portugueses e afrodescendentes. Até aqui, vimos que a região que hoje é o estado de Santa Catarina preserva os registros de diferentes tipos de sítios arqueológicos. Temos sambaquis, casas subterrâneas, sítios de arte rupestre, elementos históricos, de povos indígenas, antigos e recentes, e vimos também que nesses sítios podem ser identificados vestígios cerâmicos, líticos, louças e uma diversidade de outros elementos. Mas o que fazemos com essas informações tão valiosas? Para que servem esses dados do passado? Para pensar a respeito disso, vamos encontrar com a arqueóloga Bruna Zamparetti, no litoral sul do estado. Oi. O que é a arqueologia pública? A arqueologia pública, ela vai trazer uma discussão acerca da função social da arqueologia, né? Para quem que a arqueologia é feita. Esse repensar das nossas ações, que não se volte apenas para esse passado, que pode ser um passado longínquo, como aqui a gente está, né, de mais 3.000 anos, ou um passado mais recente, mas que se preocupe também com as comunidades que existem hoje, né? Sejam essas comunidades que são circunvizinhas aos sítios arqueológicos e principalmente comunidades tradicionais, como populações indígenas, quilombolas, ribeirinhas, que muitas vezes e durante muito tempo foram objeto de pesquisa, mas não estiveram envolvidas nesse processo da pesquisa. Daí a gente puxa para dentro da área da arqueologia pública, que é a arqueologia colaborativa, participativa, onde essas comunidades vão estar envolvidas em todo o processo da pesquisa arqueológica e, inclusive, um incentivo à formação de arqueólogos dentro dessas comunidades, como nós temos vários arqueólogos indígenas, né? Arqueólogos e arqueólogas indígenas hoje, a importância dessa formação e de eles estarem participando da construção
da sua história, né? Da construção dessa pesquisa. E isso é muito importante, é uma discussão que engrandece a nossa área, que engrandece a arqueologia e que contribui para a continuidade das pesquisas arqueológicas, para a importância das pesquisas arqueológicas, para sair de um ambiente que durante muito tempo foi estritamente acadêmico. Esse aqui é o Sambaqui Garopaba do Sul, no município de Jaguaruna. Ele é considerado o maior sambaqui da região, ele tem 26 metros de altura e ele tem uma datação de 4.000 anos, um pouco mais de 1.200 anos de construção do sítio. Ele é um sambaqui monumental, não é escavado há algum tempo. Ele não tem uma grande densidade, por exemplo, de sepultamentos humanos como tem em outros sítios do entorno. E ele foi intensamente minerado, também ali nos anos 50, nos anos 60, registros fotográficos da mineração desse sítio. Os sambaquis foram minerados com que objetivo? Para fazer cal. É o uso econômico desses sítios. Então, quando a gente tem um desenvolvimento litorâneo, a construção das cidades, a necessidade do uso de cal para a construção civil. Também, né, muitas construções antigas vão usar as conchas junto a óleo de baleia e barro para a construção delas. Mas a produção de cal foi muito intensa no processo de urbanização do litoral. Então, se precisava do material conchífero para a produção de cal e se tinham enormes sambaquis na região. Então, foi durante muito tempo o uso econômico desses sítios. Como é que o arqueólogo faz para escavar o sítio arqueológico? Depois que a gente chegou na área do sítio, delimitou a área da escavação, né, onde a gente vai estar escavando, inicialmente a gente vai fazer a limpeza, né, da área, depois vai fazer o processo de delimitação da quadrícula. Então aqui a gente vai fazer uma quadrícula de 40 por 40. Feita a delimitação da quadrícula, a gente vai começar o processo de escavação, né, decapando de 10 em 10 centímetros. Quando a gente encontrar o sedimento, a gente vai recolhendo para passar pela peneira. As evidências, artefatos, lascas menores vão ser identificadas. E os demais artefatos encontrados, tomar o cuidado para não retirar eles dos lugares, até para entender o contexto onde eles vão estar, né, e respeitando também o nível da escavação, evidenciar bem o material. Feito esse processo, se registra, né, fotografa, desenha, recolhe o material e continua a decapagem dos níveis, né? Então a gente vai recolher os materiais, etiquetar eles e a partir de então eles vão para o laboratório para análise. Na ilha de Santa Catarina, chegamos ao final desse percurso, no qual converso com o arqueólogo Lucas Bueno. Qual que é a definição de sítio arqueológico? São locais que registram atividades humanas do passado. Só que se a gente for pensar, né, assim, as atividades humanas do passado, a gente tem uma diversidade, né, imensa de atividades e de registros dessas atividades. Uma planta, de repente, domesticada, pode ser um registro de uma atividade antrópica. Uma gravura rupestre é uma atividade antrópica. Então a gente tem vários tipos de atividades e, portanto, diferentes tipos de registro que podem ser incorporados e pensados como sítio arqueológico. Bom, então a gente está aqui no sítio, né, Ponta do Sambaqui, aqui na ilha de Florianópolis. A gente não escavou ainda esse sítio, mas é um dos que a gente consegue olhar um pouquinho para o perfil, né, entender como que ele é construído e quais são os vestígios que aparecem nesse sítio. Vocês veem uma grande camada de terra mais escura, entremeada por várias conchas, né? As conchas, algumas estão inteiras, outras estão quebradas. Há vários pontos de carvão também, né, material queimado,
no meio desse sedimento, diferentes tipos de concha. A gente tem ostras, né, que estão normalmente na base desse sítio. Ele está sobre esse embasamento aqui, né, que a gente vê vários blocos que compõem a base sobre a qual o sítio foi construído. Uma das coisas que chama bastante atenção aqui nesse sítio é a presença de cerâmica. A gente tem alguns fragmentos, como esse pequeno, esses que estavam, que caíram do perfil, que a gente pode ver com mais clareza aqui, né, que são indicadores importantes para a gente sobre cronologia, sobre o momento de ocupação desse sítio. E a presença dessa cerâmica, que é uma cerâmica então associada à ocupação G, que teria o seu início aqui na ilha por volta de 1000 anos antes do presente. A gente está no Costão do Santinho aqui, né, onde tem vários sítios rupestres, e se a gente anda ao longo da trilha, você tem vários momentos de concentração, onde aparecem em algumas pedras gravuras. Será que tudo isso é um sítio arqueológico? Ou são vários sítios arqueológicos, um atrás do outro? Como que a gente separa onde começa um e onde acaba o outro? É só a pedra onde aparece o registro, que é o sítio arqueológico? Só que a gente tem que pensar que a gente está falando de atividades, de pessoas que circulam, né? As pessoas não saem de um ponto e vão para outro teletransportadas, né? Elas caminham. E, portanto, você tem que pensar que assim, a paisagem faz parte desse caminhar, da experiência do lugar, e tudo isso faz parte do que é aquele sítio arqueológico. Ele só faz sentido pensado nesse contexto, que é, aliás, uma palavra-chave da arqueologia, o contexto. O contexto vai te ajudar a definir, às vezes, questões básicas da disciplina. Por exemplo, o que é sítio arqueológico. Se a gente pegar no estado inteiro, a gente vai ter uma grande diversidade de sítios, né? Que na verdade está relacionada com uma diversidade de povos e sociedades que ocuparam toda essa área que a gente chama de estado de Santa Catarina. Então você imagina a diversidade de sociedades e de formas de ocupação do espaço e de produção de objetos, né, de cultura material que vão ser diferentes. Né? Que a gente tem que eliminar, que é esse conceito de pré-história. Né? Então, a gente tem uma série de sítios que estão relacionados às sociedades indígenas que começam a se formar há 20 mil anos, mas que existem hoje. A gente tem que pensar nesses elementos de continuidade. Se a gente considera os sítios e classifica como pré-colonial, a gente está atribuindo um período e parece que eles desapareceram, sumiram. A gente contribui para esse discurso de extermínio, de desaparecimento, separando ou alijando os grupos indígenas atuais da sua própria história. Então a gente tem que remodelar essa forma de pensar sítios pré-coloniais e pensar sítios históricos, entendendo que no período histórico a gente tem diversos coletivos, diversas sociedades interagindo, inclusive as sociedades indígenas. Então você tem algumas coisas que vão definindo o movimento dos corpos. A arqueologia do movimento passa também por entender como os corpos se situam no espaço. A gente vê isso hoje em dia. Se a gente se desloca um atrás do outro, a relação que a gente se estabelece e a forma como a gente entende o lugar é diferente se a gente vai andando um do lado do outro, se a gente não tem uma ordem para se deslocar. Então a arqueologia do movimento tenta olhar para esse lado também. Então aquela coisa assim, a gente sai do sítio e do artefato para entender como as pessoas estão se deslocando. Então acho que passa um pouco por a gente desconstruir essa dicotomia que marca, né, o pensamento ocidental entre cultura e natureza, e pensar que essas duas coisas elas estão integradas, né, e que no processo de construção e de ocupação do espaço você vai constituindo, dando significado cultural aos locais que você vivencia e que você experiencia. Então é nesse processo de interação que se constrói, né, o que seria o que a gente entende como paisagem.
a gente tem várias esferas de movimento que a gente pode incorporar e articular para entender o contexto arqueológico, né? Desde as pessoas que formaram o que a gente entende como sítio arqueológico hoje, as pessoas que circularam, né? Acho que é interessante essa ideia de pensar que um sítio, talvez, né, usando um pouco, né, da linguagem também do Ingold, né, pensar os sítios como um nó, né, que interliga, é um lugar que interliga caminhos, onde as pessoas podem ter parado por um determinado momento, mas elas seguiram várias rotas para chegar nesse local e saíram desse local, né? Então, são sítios, né, que interligam caminhos, na verdade. É interessante pensar, acho que o sítio dessa forma, né? Então, tem o movimento das pessoas, tem o movimento dos artefatos, dos vestígios que foram deixados, né? Porque você tem uma série de ações, né, pós-deposicionais que vão modificando ou, né, a disposição espacial desses artefatos. E você tem o movimento dos arqueólogos que vão trabalhar com esses sítios. Então você tem uma integração de movimentos em diferentes temporalidades também, né? E no fim, se a gente for pensar com essa perspectiva, não tem nada estático na arqueologia, não tem nada estático no registro arqueológico, né? Ele é um conjunto, também um outro nó, né? Um outro nó talvez dessas temporalidades que se encontram nesse lugar, né? Pensando aí nas pessoas, nas coisas e em nós mesmos, né? Esse percurso não acaba. À medida que os diferentes registros arqueológicos vão sendo conhecidos e novos dados vão sendo produzidos pelas diferentes linhas de pesquisa, se desenvolve a nossa capacidade de compreender nosso próprio passado e a nós mesmos, tanto enquanto indivíduos como enquanto sociedade. Como diz Ailton Krenak, o futuro é ancestral. É do nosso passado que vem a nossa preparação para o futuro. Não podemos alterar o passado, mas sim aprender com ele. Pois é desse aprendizado que vem a adaptação coletiva para o nosso futuro como humanidade.